Amanhã a nossa missionária vai estar aqui. Nós vamos ouvi-la. Amém? É um prazer tê-la conosco, pastora querida. É um prazer também tê-la conosco. Deus abençoe. A missionária vai estar orando. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer bem forte assim: Jesus, é a maior expressão do amor de Deus por mim. A cruz é a maior expressão do amor de Jesus por mim. Aleluias. Deus derramou amor sobre nós através de Jesus. E Jesus derramou do seu amor sobre nós lá na cruz. Foi amor, foi graça, foi favor de Deus, foi dádiva. E esse milagre não foi por merecermos, mas é porque é presente de Deus para nós. Aleluia! E nós temos que nos alegrar porque recebemos esse presente tão incomparável, que é a salvação. Jesus é o nosso milagre, a salvação é o nosso maior milagre, e nosso coração se alegra nessa noite, quando podemos saber que Ele já chegou aqui. O milagre está aqui nessa noite, vivo, real, porque Ele ressuscitou, amém? E Ele está no nosso meio para fazer maravilhas. Ele vai falar agora grandemente ao meu coração e ao seu coração. Aleluias! Oremos, Pai, na Tua presença santa. Nós estamos aqui para receber a Tua palavra, para receber esse alimento do céu, que o Senhor vai colocar sobre as nossas vidas através do Teu instrumento. Oramos pela Tua serva, na certeza de que ela está na total dependência do Senhor, e que o Senhor tem liberdade para usá-la, Pai, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Usa, ó Senhor, fala conosco, porque queremos ouvir mais e mais a Tua voz. Obrigado, obrigado, Senhor, e amém. Aleluia. Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tem que falar 2 vezes para não perder o costume, né? Queridos, quero aproveitar a bondade de vocês que já estão sobre os pés. E eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias comigo. Já pega a sua espada e abre no texto. Tema: Romanos, capítulo 5, e o versículo 7. Vamos ler o 6 também, né? Romanos, capítulo 5, versículo 6. A partir do versículo 6, diga... Se você achou, diga glória a Deus. Então acompanhe na sua tradução. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Assente adorando a Jesus.
Assente adorando mesmo, irmão, de verdade, com força. Louvado seja o nome de Jesus. Muita alegria no meu coração. Para mim é sempre bom estar aqui nesta casa. Se constitui uma honra nessa noite poder voltar a este lugar tão abençoado. Povo que eles acolhem a gente. E por algum tempo eu fui acolhida aqui por essa igreja. E eu estou muito feliz nessa noite porque o Senhor me concedeu essa maravilhosa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos este amor tão maravilhoso, o amor do nosso Deus. Quero aqui honrar a Deus pela vida do meu esposo, pastor Rodrigo. Levanta a mão assim, meu bem. Está ali, irmão, toda paisana, bonitinho. Está ali na porta. Louvar a Deus, que nem sempre a gente pode estar junto, mas o Senhor preparou a oportunidade e hoje nós podemos estar juntos aqui. Louvar a Deus pelo meu filhinho Neemias, que está tocando fogo no universo, tenho certeza. E Ana Lúcia, que deve também estar por aí também. Quero aqui agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, que são os anjos dessa igreja, o anjo da igreja, pastor Eliseu Eliel, que cooperou conosco uma sexta-feira e foi maravilhoso. Até agora estamos nutridos com aquela palavra. Que Deus em Cristo abençoe a vida do pastor Eliseu. Louvar a Deus pela vida da pastora Karina. Cadê a pastora Karina, que está transitando também, que ela trabalha, meus irmãos. Pastora Karina, cumprimentando a pastora Karina, irmãos, eu cumprimento toda a diretoria das mulheres, Mandete, que fez o contato, a pastora Cristina, todas as meninas que fazem parte da liderança da UFAD aqui. Deus em Cristo continue abençoando, honrando a cada uma de vocês. Louvo a Deus pela vida das minhas amigas, companheiras, pastoras, guerreiras do ministério, irmão, porque pastorear não é fácil, não, é só para quem Deus chamou mesmo e tem as costas largas. Louvar a Deus por pela vida de cada uma de vocês, que tão bondosamente nos acompanham nessa maravilhosa, árdua, porém maravilhosa caminhada. Deus em Cristo seja louvado por esta oportunidade que Ele nos dá nesta noite. Pastora Karina é uma querida, ela sempre traz temas maravilhosos. Cada ano é uma coisa assim, nova mesmo, é algo que o Senhor com certeza sopra no coração dela. E eu tenho percebido a diferença. Cada ano o Senhor trabalha de uma forma diferenciada. E esse ano não vai ser diferente ou não é diferente. Eu sei que o Senhor já falou aos nossos corações. Eu sei que o Senhor já ministrou aos nossos corações. E eu sei também que Ele continuará ministrando aos nossos corações. Porque um tema como esse, irmãos, já é para você vir para o culto dando glória, dando aleluia. Porque, na realidade, essa é a base do cristianismo, essa é a base das nossas vidas. Jesus, de fato, é o nosso maior milagre. Sem Ele, nada somos, nada podemos fazer. Ele é quem nos garante a estrutura. E eu, que falo muito sobre Jesus, da sua historicidade, tudo. E quando eu falei o tema para o meu esposo, ele disse, é para você mesmo esse tema. Porque se tem um texto que eu cito muito em minhas pregações, é Romanos capítulo 5, do versículo 7, o capítulo 5 quase todo. E principalmente o versículo 6, 7 e 8. Eu tenho isso como algo guardado em meu coração. Esta consciência deste tão grande amor derramado sobre nós, sobre as nossas vidas. Mas o capítulo 5 de Romanos, ele traz alguns enigmas e alguns mistérios. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, ele escreve esse capítulo destinando ao coração dos nossos irmãos que estavam lá em Roma. E esses nossos irmãos foram impactados pela palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve este capítulo 5, ele está reafirmando ao coração daqueles irmãos tudo aquilo que outrora eles já ouviram, mas que com o passar do tempo, até nós mesmos, às vezes nos esquecemos. Se
se eu fosse dar um tema para o capítulo 5 de Romanos, eu diria que era um capítulo explicativo sobre a graça. Seria um capítulo prático sobre a graça. Seria um desvendar da graça sobre as nossas vidas. Paulo, inteligentíssimo e afiadíssimo na afiação do Espírito Santo, vai informar aqueles nossos irmãos com um grande amor tem o Senhor para com as nossas vidas. Paulo vai nos afirmar que nós estamos no caminho certo, que nós estamos na direção correta e que nada, nem ninguém, nenhuma potestade, que nada, nenhuma confusão, nenhuma dúvida pode permear os nossos corações a ponto de nós duvidarmos deste grande amor. Assim como Paulo, eu quero nessa noite vos afirmar, Jesus foi e é a sua melhor escolha. Jesus foi e é a nossa melhor escolha. Ninguém que escolhe Jesus escolhe coisa errada, não. Nós escolhemos, Jesus nos escolheu e você abraçou esta escolha. E você abraçou este grande mistério. Então, Jesus foi e é a nossa melhor escolha para todo o sempre e eternamente. E falar desse personagem, irmãos, é quase que chover no molhado. Jesus é extraordinariamente humano e extraordinariamente divino. Jesus é o extremo das duas coisas. Ao mesmo tempo que Jesus conseguiu alcançar a mais baixa miséria humana, ao mesmo tempo ele conseguiu alcançar os níveis mais altos de santidade, de divindade. Jesus é o homem extraordinário. Jesus é aquele que transforma as coisas. Jesus é a nossa opção, a nossa melhor opção. Jesus é aquele, irmãos, que entrou no mundo e abalou o mundo. Se nós fôssemos olhar para a história, Jesus é inteiramente diferente, singular. A sua vida marcou as nossas vidas. O seu ministério nos marca até hoje. Se nós fôssemos olhar a biografia de Jesus, segundo a Enciclopédia Britânica, a Enciclopédia Britânica usa cerca de 20.000 palavras para descrever a pessoa de Jesus, para fazer a autobiografia de Jesus. E essa sua descrição leva mais tempo, leva mais palavras e mais espaço do que a descrição de Maomé, do que a descrição de Buda, do que a descrição de Napoleão Bonaparte, do que a descrição de Confúcio, do que a descrição de todos esses homens grandes que também tiveram seu nome marcado na história. Mas nenhum desses homens marcaram as suas vidas, marcaram as suas épocas, marcaram os seus tempos, porém morreram e por algum tempo ficaram esquecidos. Nenhum deles, quando você vai a algumas cidades onde eles estão localizados, os seus restos mortais, você vai perceber que as pessoas fazem peregrinações para observar os restos mortais daquele tão grandioso homem que viveu na terra. Mas nós não. Jesus foi singular e especial. O seu nascimento marcou uma época. O seu nascimento marcou a humanidade. Ninguém nasceu aqui na terra e fez festa no céu como Jesus. Quando Jesus nasce da Virgem, quando ele dá o seu chorinho natalino, coros celestiais tocam nas alturas. Os anjos estão em festa. O Pai está em festa. Aqui Jesus está nascendo numa estrebaria, mas na glória o céu se movimenta, porque não nasce um menino qualquer, um rei está nascendo, e este rei vem para mudar a história da humanidade. As palavras de Jesus continuam nos impactando até hoje, é tanto que a história humana ficou dividida entre antes e depois do nascimento de Cristo. Quando você pega um livro de história, você vai ver AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. O seu nascimento marca a história da humanidade, muda o rumo, muda o curso. Jesus é esse personagem inigualável, extraordinário, infinito, poderosíssimo, humano também. Jesus é essa pessoa que nós viemos
nesta noite, que eu vim te apresentar nesta noite. Ele é o motivo de nós estarmos reunidas aqui neste lugar. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo de nós estarmos de pé. Ele é o motivo do nosso sorriso. Jesus é o centro de tudo. Falar de Jesus é falar das nossas próprias vidas. Se nós chegamos até aqui, é porque a bondade do Senhor nos alcançou. E esta maravilhosa graça chegou até nós. Jesus é um personagem, talvez o mais extraordinário na pessoa de Jesus, é que ele consegue nos alcançar na nossa pequenez. Os ensinos de Jesus ecoam até hoje em nossos corações. As palavras de Jesus, elas são firmes. As palavras de Jesus, elas são firmes, fortes. Jesus jamais precisou pedir desculpa por uma palavra liberada. Jesus jamais falou com uma mínima sombra de dúvida. Jesus jamais precisou se retratar por algum sermão ministrado ou por algo liberado. Ao contrário, ele conseguia tirar os mistérios do reino de Deus. Ele conseguia fazer com que os mistérios de Deus, do reino de Deus, se transformassem em algo tão simples que o mais leigo homem conseguisse entender. É este homem extraordinário que você veio adorar aqui nesta noite. Quando Jesus ensinava, Deus ensinava. Quando Jesus falava, Deus falava. Alguém pode até retratar e dizer assim, mas a história de Jesus começa lá em Mateus, quando é descrito o seu nascimento. E na verdade não é isso. Jesus está colocado, introduzido em toda a Bíblia. Desde o princípio, Deus já anunciava o seu Filho Jesus. No primeiro capítulo do Gênesis, quando a Bíblia diz assim que a terra estava sem forma e vazia. Naquele primeiro versículo, Jesus já estava presente nele. Talvez você olhou e observou um pouquinho mais adiante, no jardim do Éden, quando Deus pairava e ele conversava com as suas criaturas no jardim do Éden. Jesus também estava intrínseco lá no jardim do Éden. Desde o princípio, o Senhor Deus anuncia o seu Filho. Desde o princípio, o Senhor Deus anuncia essa tão grande redenção. Nós conhecemos a história e nós vamos perceber que o homem com as suas falhas, que o homem com as suas mazelas, teve dificuldades de andar no caminho de Deus. Teve dificuldade de absorver a palavra de Deus, como até hoje ainda nós temos, andar nos seus perfeitos caminhos, seguirmos segundo a sua vontade. Nós ainda temos essa dificuldade. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis, quando o homem cai, quando o homem peca no jardim do Éden, quando ele é enganado, o Senhor nos promete a materialização, a humanização de Jesus. Lá nos textos está escrito, lá quando o Senhor Deus, ele vira para o homem e ele pergunta por que ele fez isso. O homem, como todo homem, procura um culpado. Eu sempre digo, se a culpa é minha, eu dou para quem eu
quero. O homem não assume a sua responsabilidade. Ele diz: eu não, Senhor. Primeiro culpado da história aqui é o Senhor. E o segundo é a mulher que o Senhor me deu. A culpa não é minha. Transfiro minha culpa para o Senhor e para a esposa que o Senhor me deu. Aí Deus vai e vira para Eva e diz: Eva, mas por que você fez isso? Ela diz: Senhor, a culpa não é minha, Senhor. A culpa, primeiro acho que foi ela que dizer assim, é de Adão, que não transmitiu, né, as ordenanças direitinho para mim. Mas ela disse: a culpa não é minha, a culpa é da serpente que me enganou. Aí quando o Senhor vira para a serpente, ele não vai perguntar de quem é a culpa. Ele vira com um decreto sobre a vida da serpente. Ele diz: porque tu enganaste o homem, vai rastejar sobre o teu ventre e vai comer o pó da terra, e eu vou pôr inimizade entre ti e a semente da mulher. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe o decreto de Deus para a serpente. Deus está dizendo: porque você enganou, porque você mentiu, porque você violou, agora você vai rastejar sobre o teu ventre e comerás o pó da terra. Algumas pessoas vão olhar e vão observar e vão achar que só porque Deus falou que a serpente vai comer o pó da terra, era pelo fato de que ela iria se arrastar pelo seu ventre, e aquele pó da terra é a poeira provocada pelo mexer da terra. Mas a Bíblia diz que o homem é considerado como pó da terra. Ele é o pó da terra. Quando a Bíblia diz que do pó nós saímos e ao pó nós retornaremos, o homem é considerado o pó da terra. Deus está dizendo que a serpente, ela ia sim comer muito pó da terra. Nem precisa eu te falar isso hoje, queridos. Se você ligar a sua televisão e você colocar no jornal, você vai ver quantos assassinatos aconteceram hoje, quantas vidas foram ceifadas, quantas almas foram levadas, o pó da terra sendo consumido. Só que a Bíblia diz assim, que não vai ficar só nisso, ela não vai ficar só por aí consumindo o pó da terra. A Bíblia diz que eles teriam inimizade entre a serpente e a semente da mulher. Esta semente da mulher é esta descrita lá em Mateus, quando a Bíblia diz que o anjo aparece a Maria e a saudação é esta: salve agraciada, a sombra do Onipotente te cobrirá e você gerará e você dará à luz a um filho. A semente da mulher nascendo, a semente da mulher se materializando, a sombra do Onipotente cobre Maria, e de uma maneira sobrenatural e misteriosa, Maria gera a semente proferida e profetizada no jardim do Éden. E desde o nascimento de Jesus, eles são inimigos. Desde o princípio, quando é profetizado o nascimento do Messias, do rei, a Bíblia diz que Satanás enche o coração do rei, e ele, com medo de perder o trono, ele começa a fazer matanças, ele começa a perseguir as criancinhas. Crianças abaixo de 2 anos morrem com um sentido, com o objetivo de tentar matar o rei recém-nascido, o Messias. Mas desde o princípio, Jesus é protegido, é guardado. Eu imagino assim que quando o inimigo procurava Jesus num canto, Deus o direcionava para outro. Quando o inimigo achava a localização de Jesus, Deus fazia o Google Maps errar e o inimigo ia e batia num ponto em que Jesus não estava. Quando a perseguição estava bem ferrenha, Jesus ainda era um bebê, a Bíblia diz que o Senhor aparece em visão a José e diz: José, foge para o Egito, vai para lá. E quando a perseguição terminar e o rei morrer, então eles voltam para aquela cidade. Jesus
Jesus é guardado por Deus, é protegido por Deus, porque Ele é o Deus encarnado entre os homens. Oh, meus queridos, eu queria tanto ter tempo para discorrer esses mistérios com vocês, mas a pessoa de Jesus, que é inigualável e é tão misteriosa, está também ao nosso alcance aqui nesta noite. Jesus está guardado por Deus, Ele está sendo protegido por Deus. A sua missão é grande e árdua. Jesus já é adolescente, faz coisas extraordinárias. Ele passa um período oculto em Deus, e quando ele retorna, Deus agora resolve apresentar o seu filho à humanidade, e ele é apresentado às margens do Rio Jordão por aquele que o antecedeu, João, seu primo. A Bíblia diz que João está lá batizando, e de repente a pregação de João é só essa: o Cordeiro está vindo, o Cordeiro está vindo, o Cordeiro está vindo, o Cordeiro está vindo. Você não perca a fé, o Cordeiro está vindo. Fique firme, o Cordeiro está vindo. Vai vir um depois de mim. Vem lá, vai vir um depois de mim. Talvez alguém já estava até zombando da pregação de João, porque a pregação era repetitiva, era só essa: vem um após mim, ele virá, eu estou só aplainando os caminhos, vem um que é maior do que eu. Esta era a pregação de João. Talvez o daqueles batizados por João começou a querer duvidar e dizer assim: será que ele vem mesmo? Para com isso, João, tantos anos passou e o Messias ainda não chegou. Mas João é incisivo, está dizendo: o Messias vem, o Cordeiro virá, o Cordeiro virá, o prometido das nações, ele virá. E num dia tão maravilhoso, João está batizando. De repente ele levanta os olhos, e quando ele vê, alguém questiona e diz: João, o que é que você está vendo? Os soldados vêm para nos matar. João olha e ele abre a sua boca profética e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é avistado às margens. E talvez alguém pode dizer assim: então vamos coroá-lo Messias. Mas a humildade de Jesus me impressiona. Ele vai cumprir toda a sua missão sem sair um tio daquilo que era para ele fazer. Quando Jesus entra no Jordão, João está esperando ser ministrado por Jesus. Aí Jesus vai dizer: João, me batiza, me imerge. João vai dizer: Senhor, não sou digno de amarrar as tuas sandálias. Ele diz: não, João, eu estou em uma missão e eu preciso cumpri-la totalmente. A Bíblia diz que quando Jesus é imergido e quando ele é levantado, anjos festejam nos céus e uma voz ecoa nas alturas: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Jesus está sendo iniciado em seu ministério, apresentado como o Cordeiro, apresentado como sacrifício. Ele sim está sendo apresentado por Deus. Os anjos estão em festa e a perseguição começa. Aonde Jesus chegava, fariseus também chegavam. Jesus ia falando e algumas pessoas iam desfazendo o que Jesus estava falando. De repente Jesus começa a operar coisas extraordinárias. Jesus começa a tocar no leproso e ele não fica leproso, é o leproso que fica curado. Eu vou repetir para você que não pegou. Vou falar devagar para você entender comigo. Jesus começa a fazer coisas extraordinárias. Jesus começa a tocar em leproso e não fica leproso, é o leproso que fica sarado. Jesus começa a andar entre os doentes e ele não fica doente, é os doentes que ficam sarados. Jesus começa a fazer coisas extraordinárias. Ele anda entre os cegos e ele não fica cego, é os cegos que passam a ver. A mão de Deus estava sobre a vida dele, o poder se manifestava nele. Até quem não queria reconhecer, tinha que reconhecer. Eles diziam assim: olha, aí vai atrás o mundo após ele. Não tem como deter Jesus, não tem como
queridos, Jesus está crescendo, desenvolvendo todo um plano divino. E ele vai andando entre os homens. E quando a Bíblia diz isso, eu fico maravilhada com Deus. Porque a primeira vez que Deus quis aparecer ao seu povo foi no monte. Deus disse a Moisés: Moisés, santifica o povo e ajunta todo este povo no monte, e eu me manifestarei a eles. Deus querendo interagir com o seu povo. Moisés fez o que Deus pediu que ele fizesse. Santificou o povo, arrumou o povo no pé do monte. E quando Deus veio se manifestar ao seu povo, a Bíblia diz que foram vistos relâmpagos, trovões, um barulho estrondoso, e o monte se movia. Em vez das pessoas quererem comunhão, a Bíblia diz que o povo se assustou, corriam assombrados, e eles diziam para Moisés: Moisés, pelo amor de Deus, faz assim, não diga que Deus vem a nós, não. Faz o seguinte, você fala com Deus e nós falamos com você. Você se apresenta a Deus, pega a palavra e você transmite a palavra de Deus. Deus é muito grande, é muito assustador. Só que nos evangelhos, os evangelistas vai dizer que Deus andou entre os homens, se assentou nas mesas com eles, comeu com eles, tocou neles, abraçou-os, beijou-os, sentiu. Sabe o que é isso? Como Deus, na sua soberania, o monte tremia, mas encarnado em Jesus, eles tiveram a oportunidade de pegar, de abraçar, de beijar. A pastora está pregando heresia, não, irmãos. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra encarnada. Abai come nessa andarabandagaça. Eu preciso que você entenda que o personagem principal da história bíblica é Jesus. Algumas pessoas vão dizer: por que existem alguns assuntos que a Bíblia não trata? Eu te explico por quê. Porque a Bíblia não é um livro para você entender Deus, decifrá-lo, não. A Bíblia é um livro para aproximá-lo de Deus. A Bíblia não existe para explicar Deus, não. Ela é o caminho para Deus. Não pense você que vai cansar a cuca, vai ficar ruim do juízo, se você quiser entender quem é Deus. Mas se você ler os evangelhos, você vai ter uma noção de como Ele é. E a primeira noção de Deus que nós temos está escrito em João, capítulo 3, e versículo 16. E eu nem precisaria citá-lo aqui nessa noite, porque com certeza você bem conhece. Mas nós vamos recitá-lo, porque mentalmente você já sabe. João está escrevendo e ele vai dizer assim: porque Deus. Quem? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, deu do verbo doar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho.
unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não só amou a humanidade, Ele teve a atitude de quem ama. Ele nos amou por inteiro, nos amou primeiro, teve a atitude de quem ama doar, dar, deu, Ele entregou. Jesus não foi levado, Ele foi entregue. Jesus não foi assassinado, Jesus foi sacrificado. Não levaram Jesus, Ele se entregou. Não o prenderam, Ele se auto-sacrificou. Eu quero que você entenda que Ele é o Verbo encarnado, a palavra encarnada, o Filho encarnado, o poder manifestado. A pessoa bendita de Jesus que se manifestou no passado é a mesma que agora está batendo a porta do teu coração nessa noite, reafirmando estas verdades. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Jesus é este ser extraordinário. Um dia, dentro de uma sinagoga, Jesus expulsa um demônio. A Bíblia diz que quando Jesus expulsa o demônio, e quando o demônio se manifesta, ele vira para Jesus e diz: bem sei quem tu és, Nazareno. E quando o demônio fala isso, a Bíblia diz que Jesus repreende aquele demônio. E esta afirmação de uma potestade, de uma caça, irmãos, não ecoa mais no coração da igreja. Porque o demônio vira para Jesus e diz: bem sei quem tu és, Nazareno. E Jesus possui uma noiva que muitas vezes não sabe quem ele é. Eu poderia me atrever a dizer nessa noite que Jesus pode ser um nome na camiseta, que Jesus pode ser um nome no banner, mas que ele no seu coração, ele não pode ser só um nome, só um personagem. Ele não pode ser só alguém a quem você se refira quando estiver aflito, jamais. Se uma potestade sabe quem Jesus é, quanto mais a sua noiva, a sua igreja. Eu quero que os crentes saiam daqui nessa noite reafirmando: eu sei quem Jesus é, e eu vou reafirmar quem Ele é. Ele é aquele que salva, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que batiza, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que restitui, Ele é aquele que limpa, Ele é aquele que abraça, Ele é aquele que consola, Ele é aquele que conforta, é aquele que aplai no caminho, que segura na mão, que abraça e que te enche de amor. Jesus é. Ele é aquele da qual o autor, escrevendo, o autor anônimo aos Hebreus, do capítulo 13 e no versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tem que ser a base da tua vida, a base do teu coração, a base da tua mente, o teu direcionador, o teu conselheiro, o amigo de todas as horas. Ele tem que ser. Se nós dizemos que amamos a Jesus, deveremos nos comportar como alguém que de fato o ama. Agora segura um pouquinho que vai doer. E eu não posso sair daqui sem entregar tudo. O que Jesus mais quer com o seu povo, com a sua noiva: comunhão. Eu vou repetir. O que Jesus mais quer com o seu povo e com a sua igreja, com a sua noiva: comunhão. Como é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus se eu não me comporto como tal? Como é que eu posso dizer que amo a Jesus
se o amor dele não é demonstrado na minha fala, nas minhas atitudes. Jesus tem que ser o braço de Deus. Jesus na sua vida é o braço de Deus para o aflito, para o necessitado. Tudo que Jesus precisava fazer e devia fazer, Ele já o fez. É por isso que o tema diz, Ele é o nosso maior milagre. Porque Ele é a abundante graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Tem uma pessoa específica aqui em nosso meio, que você precisava ouvir muito isso. E eu quero lhe afirmar nesta noite, que você não foi abandonada, que você não foi desprezada, que você não foi esquecida. Ai, cante, orabadagastéria. Deus te trouxe a esta noite, a este lugar, para reafirmar estas verdades em teu coração. Levanta a mão e pega. Arabadagachomnésia. Ai, manai, cominência, oh meu Deus do céu, eu estou sentindo que este momento é um momento profético. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus me impulsiona a profetizar sobre a tua vida, que a partir de hoje você será um cristão genuíno. As características de Jesus serão impregnadas do teu caráter. Você não sairá daqui sem se tornar um cristão genuíno. Deus vai te encher da presença dele. E essa mania sua de não perdoar vai acabar. Você vai perdoar como Jesus. Arai, cantou Manácia. Deus vai impregnar o teu caráter. E Ele está moldando pessoas aqui neste lugar. Eu vou até deixar o sermão de lado. Damai com inércia. Ai, rabadabaço. Oh, queridos, a pessoa de Jesus é tão extraordinária, tão maravilhosa, que ela pode ser audível, sensível aos nossos corações. Aqui nesta noite, se alguém tem dúvida de que Jesus se faz presente neste ambiente, abra o teu coração. E não é a presença dele que está em falta, é o teu ouvido que está insensível à voz dele, porque Jesus agora se movimenta no ambiente desta casa, se movimenta no ambiente deste recinto. Deus se movimenta agora no teu coração. Ele está mudando a tua mente, está moldando o teu caráter. Ele se movimenta aqui. Oh, glórias. Oh, glórias. Oh, glórias. Oh, bendito seja Deus para sempre. Jesus é o mesmo. Tudo que Ele fez, Ele ainda pode fazer. A única diferença é que algumas pessoas não estão mais com os corações tão sensíveis à voz do Espírito Santo, ao manifestar de Jesus. Às vezes Jesus está falando e o ouvido dela não está mais sensível. Às vezes Jesus está falando e o ouvido dele não está mais sensível. Mas hoje o Senhor destrava a tua audição espiritual. E Ele vai te dar uma audição espiritual nova. Ai, cante, orabadagastéria. Meu Deus, irmãos, se vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo agora neste ambiente. Adai com inércia. Jesus não é brincadeira. Jesus é o centro, é o Deus encarnado. Jesus é o principal motivo de nós estarmos aqui hoje. É este Jesus que toca agora no teu coração. É este Jesus que te convence agora de que você precisa dele. Eu não posso sair daqui nesta noite sem lhe informar. Você precisa que Jesus preencha todo o teu ser.
Bendito seja o nome de Jesus. Ninguém pode se comportar como Jesus. Oh, meus queridos, Jesus nos ensinou tanto como a sua própria vida. Ele nos provou que é possível andar cheio de Deus, andar cheio das palavras de Deus. Quem nunca precisou orar, orava com frequência. Ah, meu Deus. Jesus não precisava orar, mas a minha Bíblia vai dizer assim: ele se retirava para lugares solitários e ali orava. Ele tinha comunicação, comunhão com o Pai. Se ele quisesse, ele poderia dizer ao Pai: cancela a missão que eu estou indo para casa. Mas a Bíblia vai dizer assim: ele foi até o fim. Quando Jesus é levado para ser tentado, e aquele talvez seria o embate principal da Bíblia. A Bíblia diz que Satanás vai apresentar algumas coisas a Jesus. E ele vai resistir a cada uma delas. Todas as vezes que Satanás tentou Jesus, foi usando a própria palavra do Pai. E ele dizia assim: não está escrito ao teu respeito, não está escrito ao teu respeito, não está escrito ao teu respeito, não está escrito ao teu respeito. E Jesus continua em silêncio. E quando ele faz a última proposta, ele diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A ordem imperativa de Jesus é a mesma ordem de Deus para a serpente no Éden. Oh, meu Deus do céu. Jesus olha e diz: vai-te, Satanás. Ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe o que é isso? Aquele ápice de Gênesis está ali concretizado em Jesus. Quando Jesus vence Satanás nas tentações, a Bíblia diz que a autoridade é entregue. E agora Jesus está começando a pisar na cabeça da serpente. E observe comigo, este pisar não é no sentido tão assim natural da coisa, como alguém que esmaga uma cabeça de uma víbora, de uma cobra. Não, Jesus está esmagando a cabeça da serpente, ou seja, toda a autoridade no mundo espiritual, cabeça, autoridade, toda a autoridade que até aquele momento estava entregue nas mãos do adversário das nossas almas, Jesus vai tomando para si, e ele está começando a esmagar a cabeça da serpente. Porém tem uma outra palavra, a Bíblia diz que a serpente feriria o calcanhar de Jesus. Calcanhar fala de equilíbrio, e ele vai fazer isso na cruz. Quando Jesus leva as chicotadas, está ferindo o seu calcanhar. Quando Jesus é cuspido, está ferindo o seu calcanhar. Quando a serpente feria o calcanhar de alguém, logo aquele ferido caía. Só que a minha Bíblia diz que a serpente feriu o calcanhar, porém ele se manteve de pé. Porém ele se manteve de pé. O equilíbrio de Jesus não foi abalado. Jesus foi tentado de tudo, mas não foi abalado. Seu calcanhar foi ferido, mas ele manteve-se de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Ela lhe ferirá o calcanhar. A visão da crucificação, sob a ciência, é uma das coisas mais aterrorizadoras de se ver. Alguns cientistas
forenses vão tentar colocar ou decifrar a crucificação de Jesus. Eu assistindo a um documentário e eu não dei conta de chegar ao final. Eu disse, oh meu Deus, me perdoa, mas não dou conta. Porque é uma coisa quase animalesca o que fizeram com Jesus. O sentido é ferir a sua carne mesmo. A vontade das chibatas, até aquele momento antes, a tortura antes da crucificação, não é para matar, é para torturar, fazer desistir mesmo. Aí vem chicotadas, vem cuspidas, traição. E de vez em quando a gente sente uma dor e começa a questionar com Jesus, dizer, Senhor, eu estou passando por tudo isso. Meu Deus, que dor terrível. Mas eu quero trazer à nossa memória uma frase. Nenhuma dor que chegou ao nosso coração, por mais forte que seja, e por mais grande que seja, não tenha passado pelo coração de Jesus primeiro. E eu vou repetir para você gravar isso na sua mente. Nenhuma dor, por mais forte que seja, por maior que seja, que chegou ao teu coração, sem antes ter passado pelo coração dele primeiro. O peso estava sobre os seus ombros. O pecado pesava sobre os seus ombros. Mas como ovelha muda, ele foi sem abrir a sua boca. Levítico capítulo 6. A Bíblia diz que o cordeiro era sacrificado no altar. Alguns amigos estudiosos eles vão nos dizer que quando o sacerdote levava o cordeiro para o sacrifício, cordeiro que tinha que ser limpo, um animalzinho cordeiro. Quando o sacerdote levava o cordeiro para o sacrifício, ele o colocava sobre o holocausto. E quando ele colocava sobre o holocausto, o sacerdote colocava as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro. E ali ele fazia uma transferência de pecado da nação. Diz alguns estudiosos que quando o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça daquele animalzinho inocente, o cordeiro se estremecia em cima do altar, tomando sobre si culpa indevida. Quando Jesus é colocado sobre a cruz do madeiro, os seus pés são pregados no madeiro, as suas mãos são dilaceradas e pregadas no madeiro, o seu corpo estremece, porém o seu coração está inabalável, tomando sobre si a nossa culpa, mas não abriu a boca, não murmurou, não reclamou, ele foi calado, tomando sobre si todo o peso. E das 7 palavras ditas por Jesus na cruz, uma delas foi: perdoa-os, perdoa-os, perdoa-os. Não foi amaldiçoa-os, mata-os, dispersa, não. Foi perdoa eles, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, perdoa, perdoa eles, perdoa. Este era o coração do cordeiro sacrificial que estava pulsando dentro do peito de Jesus. Este era o sentimento: perdoa-os, 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 não só agora, mas para sempre. Anula sobre eles esta culpa. A Bíblia diz que quando Jesus dá o último brado na cruz do Calvário, que ele diz: está consumado. Tetelestai. Está consumado.
coração bondoso para. O seu sangue não está mais livre, o seu corpo foi todo vertido. Todo líquido de água no corpo de Jesus está sendo vertido. Os seus rins param, a sua respiração para, a sua pupila dilata, o cérebro humano de Jesus para. E quando tudo isso acontece, a Bíblia diz que no mundo físico, quando Jesus diz estar consumado, a Bíblia diz os montes tremeram. Pedras enormes rolavam das montanhas. O sol escureceu ao meio-dia. Houve trevas sobre a face da terra. Alguns que tinham mortos passaram a andar sobre as ruas. O que é isso? Houve um desequilíbrio, porque o Pai precisava se ausentar. E quando o Pai se ausenta, o manto da morte cobre Jesus. A ausência de Deus com o olhar sobre Jesus causa um desequilíbrio na atmosfera. Deixa eu explicar para você entender. A terra sentiu a ausência de Jesus. Os montes sentiram a ausência de Jesus. O sol sentiu a ausência de Jesus. E quem somos nós para não sentir a presença dEle? Eu quero que você pegue esse mistério. Pega. A terra sentiu a ausência de Jesus, mas nós podemos sentir a presença dEle. 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 E antes de fazer a oração final, eu quero fazer duas coisas. Nesse momento agora, nesse ambiente que nós estamos, eu queria convidar você que foi tocada por este Jesus. Não, eu não estaria aqui. Jesus não teria me trazido para cá se não fosse pela sua alma. Pastora, que homem extraordinário, que ser extraordinário, que Deus extraordinário. Pois é, e Ele quer morar dentro de você, e Ele quer fazer parte da sua vida. Para que tanto sofrimento? Para que tanta culpabilidade? Por você, pela sua vida, pela sua alma, para que você consiga galgar o que nós temos por direito através da cruz. E eu queria convidar você aqui à frente, que quer deixar o seu coração ser preenchido por Jesus, que quer deixar o seu coração ser impactado pela presença de Jesus. Onde você está, que vai deixar Jesus preencher todo o teu ser. Nós temos alguém para Jesus. Não feche teu coração e a tua alma. Deixe Jesus movimentar-se. Ele está te chamando à presença. Ele está te chamando à comunhão. Ele está te chamando para mais perto e para mais próximo. Hoje Ele te chama. Hoje Ele quer te alcançar. Oh, Espírito Santo. Eu queria convidar aqui à frente agora pessoas que com o passar do tempo se esqueceram ou deixaram adormecido em seus corações este tão grande amor. Talvez você está se sentindo tão fraquinho, tão distante de Jesus. Este congresso está existindo para que você se aproxime de Jesus, para que você compreenda, se encha da presença dEle. Oh, você pode dar glória, temos uma corajosa aqui. Oh, você pode dar aleluia. Oh, meu Deus, nós já temos o maior milagre às nossas vistas. Eu quero convidar corajosos e corajosas aqui à frente, que querem que seus corações
Jesus, 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 Jesus. Dentro de alguns segundos, o Senhor me disse que tomaria corações aqui de uma maneira como nunca foram tomados. Ai, cantor, quando eu orava a respeito desta festa, eu dizia: Senhor, eu não quero fazer aquele sermão bonito, não. Eu quero te apresentar como o Senhor se apresentou a nós, com toda humildade e simplicidade. Eu quero que você levante as mãos aí aonde você está, enquanto o ministério de louvor vai cantar ao Senhor. O Espírito Santo de Deus vai encher corações aqui. Ai, Michael, será derramada uma virtude sobre nós, sobre este ambiente. Corações vão ser tomados e envolvidos como nunca foram antes, como nunca foram antes. Agora pega na mão do irmão e diz para ele: se prepara para experimentar a porção de hoje, para experimentar a porção de hoje, a porção de hoje, a porção de hoje, a porção de hoje. Meu Deus, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Enquanto os meninos cantam, você vai sair do seu lugar e vai abraçar alguém, que você vai sentir que Jesus vai ser transmitido de você para ela e de ela para você, dele para você e de você para ele. Oh Espírito Santo, enquanto os meninos cantam, deixa eu orar. Meu Deus, o Senhor está nesta palavra. Tu és o Senhor, Tu és Deus apresentado a nós como Verbo encarnado. Senhor, Tu que estás presente neste ambiente, o Senhor que se movimenta em nosso favor nessa noite. Eu quero te pedir agora, ó Espírito Santo, que venha sobre nós. Senhor, e não nos importa o que irá acontecer conosco. O que nos importa é que queremos ser cheios da Tua presença. Cheios da Tua presença. Cheios até transbordar. Cheios até não sobrar nada de nós mesmos. Senhor, neste momento eu te peço agora, como o Senhor simples e humilde, com o Teu toque transforma e modifica tudo. Eu quero te pedir agora que sobre este coração e sobre esta mente que está, Senhor, aberta ao Senhor neste lugar, aberta ao Senhor neste ambiente, venha com o Teu poder, venha com a Tua graça, desça com a Tua misericórdia e nos alcance nessa noite, e nos alcance nessa noite, e nos preencha nessa noite. Você que quer, diga: eu quero, diga: eu quero, eu quero, eu quero. Enche-nos, Jesus, enche-me, Jesus. Diga: chama Ele, enche-nos, Jesus, enche-nos, Jesus. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Receba a presença dEle. Vou me entregar nos meus
Nós estamos caminhando a passos largos para o abismo.
já vou devolver o microfone. Tem pessoas, irmãos, que na presença de Jesus eles ficam tímidos. E Jesus está querendo encher tremendamente corações aqui neste lugar. Talvez você ficou com medo do poder do Espírito Santo. Mas eu quero te convidar aqui na frente. Porque Deus vai estar selando vidas aqui neste lugar. Nós oramos para isso. Nós oramos para isso.